Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Nós estamos conversando sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis, e nós vamos continuar hoje conversando sobre esse capítulo, mas nós vamos sair um pouco do capítulo para falarmos um pouco sobre a evolução e sobre a reencarnação. William, mas por que você vai falar de reencarnação se nesse capítulo não tem sobre reencarnação? Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, sim, tem vários itens que falam sobre a reencarnação, mas não especificamente no Buscai e Achareis. Mas quando eu li o capítulo, eu tive essa sutil intuição de falar um pouco sobre a reencarnação e sobre a nossa evolução. Então eu trouxe para vocês uma reflexão agora sobre a reencarnação e a evolução coletiva e a evolução individual. É claro que falar sobre a reencarnação em apenas uma reflexão eu não consigo. Também falar sobre a evolução em apenas uma reflexão de 10, 12 minutos eu também não consigo. Aliás, a reencarnação é assunto para diversos livros, diversas palestras, diversas observações, porque é um assunto realmente muito grande, muito complexo. Mas nós vamos tentar pontuar algumas coisas aqui, principalmente na questão da evolução. A reencarnação é um benefício esplêndido que Deus nos concede. Então a reencarnação faz parte aí das leis divinas, abrange todos os reinos e graças a Deus que nós temos essa oportunidade de voltarmos quando nós desencarnamos e chegamos no plano espiritual e observamos que não tivemos tanto êxito assim numa vida, numa existência. A gente tem a oportunidade de voltar, de reencontrar amigos, familiares, amores. Então a reencarnação realmente é um dos pilares aí do conceito espírita, como que nós conceituamos aí todo o entendimento espírita e também muitas outras religiões que têm a reencarnação como preceito. Alguns pontos nós precisamos trazer para a nossa reflexão do Buscai e Achareis. Então, por que eu trouxe a reflexão da reencarnação e também da evolução? A evolução, apesar dela passar pelos meandros coletivos, ou seja, se eu estou encarnado na Terra, eu faço parte desse conjunto evolutivo e a Terra evoluindo, eu tendo a evoluir também. Ou seja, quando a humanidade evolui, ela acaba empurrando muitos espíritos que estão estacionados pelos exemplos, ou seja, se a maioria das pessoas do planeta começarem uma transformação íntima fortemente, ou essas pessoas, esses espíritos que estão estacionados vão ser empurrados para a mudança ou vão ser designados para outros planetas, como nós havíamos falado já anteriormente. Então, a evolução, ela é sim de maneira coletiva. Quando isso acontece, quando um certo planeta começa a evoluir muito, os que estão ficando para trás ou são designados para outros locais, para outros planetas, conforme dissemos, ou algumas pessoas vão vendo o exemplo e vão querendo seguir também. Porém, apesar disso ocorrer, a evolução ela acontece sozinha. A evolução é solitária, ou seja, cada espírito evolui no seu tempo, no seu ritmo de vida. Mesmo eu tendo uma família grande, eu participando de uma coletividade religiosa, a evolução é solitária. E falar disso às vezes pode trazer uma angústia, mas não, a nossa evolução íntima é solitária e nós vamos entender por quê. Na literatura espírita, quem gosta de ler livros espíritas, principalmente os de André Luiz, aliás eu recomendo a leitura dos livros de André Luiz, pois tem vários exemplos fantásticos. E nós vemos lá, por exemplo, que
tem vários exemplos de mães que evoluem na frente da família, que quando os filhos desencarnam, elas já estão no plano espiritual muito mais evoluído. Foi o caso, por exemplo, muito famoso do André Luiz, que quando ele chega no nosso lar, ele recorda da mãe dele, e o ministro Clarencio fala: olha, tem uma pessoa muito especial que te ajuda de esferas mais altas. E aí ele fala: minha mãe? E o ministro fala: sim, ela conseguiu atingir um patamar evolutivo e está numa colônia acima do nosso lar, ou seja, numa vibração superior ao nosso lar. Enquanto que o pai do André Luiz e uma irmã dele estavam ainda no umbral muito mais tempo, tinham ficado numa região umbralina, uma região de sofrimento, muito mais tempo que o próprio André Luiz ficou. Então demonstra, numa mesma família, as diferenças de níveis evolutivos, porque a mãe do André Luiz acelerou a evolução. E nós temos vários casos disso, no livro Ação e Reação, no livro Sexo e Destino, do próprio André Luiz, recomendo a leitura também, que mostra aí esses degraus evolutivos que nós temos e que nós vamos passar. Muitas mães, muitos pais, às vezes desencarnam e logo após alguns meses do desencarne já percebem que estão em um nível evolutivo ou maior ou menor que os seus filhos, que os seus sobrinhos, que os seus netos. Só que muitos de nós, adormecidos na carne enquanto encarnados, esquecemos disso e tendemos a fazer escolhas e pedidos para outros, esquecendo assim de nós mesmos. Então, às vezes, nós gastamos demasiado tempo mental fazendo o papel que cabe a outra pessoa. Às vezes uma mãe fica ali fazendo um papel que cabe ao seu filho, que cabe ao seu marido, ou o marido fazendo um papel que cabe à sua esposa, ao seu sobrinho, enfim. Nós não estamos falando aqui, eu não estou falando aqui, que não é válido orar para outra pessoa. É óbvio que é válido nós orarmos, nós vibrarmos, nós ajudarmos enquanto nós pudermos. Mas nós temos que diferenciar uma coisa. Uma coisa é você ajudar uma pessoa em oração, num ato caridoso. A outra, é querer tomar decisão na vida da pessoa. Então, por isso que a gente vai falar aqui também da evolução do buscais e achareis. É quando, além de ajudar a pessoa, eu quero buscar para ela. Eu quero tomar a direção da vida dela. É quase que eu querer determinar o que essa pessoa quer no seu funcionamento de vida. É achar que as nossas escolhas, somente as nossas escolhas é que são boas e que farão bem aos que estão próximos de nós. Realmente tem algumas sim que vão ajudar, mas será que são todas? E realmente, quem mais sofre com essa nossa imaturidade espiritual? Quem mais sofre com isso são as pessoas que estão próximas de nós, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos vizinhos, porque nós vamos tentando, em vez de nos transformarmos, ajudarmos as outras pessoas e impormos para eles as nossas verdades. E aí sim é que vamos ter um grande problema e uma grande angústia. E será que isso é evoluir? Esquecer de nós, esquecer de buscar para nós, para tentarmos demasiadamente forçar o outro a ser como nós? Quantas e quantas vezes nós largamos as rédeas das nossas vidas e assumimos o controle de outras vidas? E aquele espaço mental que nós tanto falamos nas outras reflexões, que nós temos que ter para aprendermos a buscar, nós acabamos de deixar esse espaço mental para outra vida. Nós ocupamos esse espaço mental com outras vidas, que por agora nós não vamos conseguir, pois ainda não somos espíritos super evoluídos, ainda não. Os espíritos muito evoluídos conseguem, com um pensamento, ajudar a centenas, milhares de pessoas, nós ainda não. É claro que quando a gente ora, a gente influencia pensamentos das pessoas que estão ali próximos, do local que a gente designa, mas nós ainda não temos tanto poder assim
para influenciar pensamentos, para tomar rédeas. E outra observação, até os espíritos evoluídos, eles respeitam esse nosso livre-arbítrio, eles respeitam as nossas decisões, as nossas escolhas. Sim, eles nos orientam através das intuições, através dos conselhos, enfim. Mas eles respeitam as nossas decisões. E nós, às vezes, que assumimos uma postura espírita de transformação, nós mudamos a gente ali 10, 20% e queremos que o outro mude ao nosso lado 100%. E às vezes tomamos decisões. Tem muitas mães que fazem isso. Querem até escolher a faculdade que o filho vai fazer, quer escolher a religião do filho, às vezes até a parceira ou parceiro amoroso. Então, nós temos que cada dia olharmos se nós não estamos caindo nessa questão na nossa encarnação, tomando as rédeas de outras pessoas. Conhecer isso, gente, que nós ainda somos espíritos em aprendizados e que nós temos que respeitar as escolhas dos outros e que nós evoluímos sozinho, apesar de nós amarmos os nossos filhos, os nossos outros familiares, os nossos amigos, a evolução é sozinha. Reconhecer isso é um aprendizado diário, é ter bom senso, é aceitação das dificuldades, é perceber que ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém, para que possamos sim aprendermos e aí quando haver esse aprendizado, essa evolução, e quando formos espíritos muito evoluídos de escola, aí sim a gente vai conseguir abranger e ajudar esses espíritos. Então, se hoje você quer muito que a sua família evolua, que a sua família cresça, seja pessoas melhores, aprenda em primeiro lugar a respeitar as escolhas. A orientar sim, mas a orientar com respeito. E a se evoluir. Porque quanto mais você evoluir, mais os seus pensamentos vão abrangê-los, mais o seu exemplo, mais a sua condição espiritual. E aí sim, quando nós desencarnarmos, nós vamos poder fazer muito mais pelos nossos familiares. Eu vou parando por aqui, que Deus os abençoe e até a próxima reflexão.